Olá, bem-vindo, bem-vinda ao nosso programa Tendência e Mercado. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre mercado digital, quais são as principais tendências nesse mundo virtual. Trouxemos então hoje um especialista nessa área, um professor que é referência no mundo digital, vários prêmios, a sua agência é destaque, não somente em Curitiba e região, mas no Brasil inteiro. Estamos falando do professor Ney Queiroz de Azevedo. O professor Ney Queiroz, ele é formado em Comunicação Social e Direito, mestre pela PUC Paraná, especialista em marketing digital por Harvard, é sócio fundador da Green Digital, uma agência especializada em marketing digital, ele vai falar bastante sobre isso, sobre as principais tendências nesse mercado. É coordenador do MBA em Marketing da Unibrasil, coordenador do curso de Publicidade e Propaganda também da Unibrasil. É professor pesquisador do CNPq, professor de mídia, marketing digital e legislação publicitária, autor palestrante da área de mídia, vai falar também sobre um livro que vai lançar em 2015 sobre esse mesmo assunto, marketing digital, autor do blog mediaeconsumo.com.br, então seria interessante você anotar aí o www.mediaeconsumo.com.br, é um blog bem interessante sobre mídias, marketing, comportamento do consumidor, várias matérias, artigos que estão inseridas nesse contexto. Professor, bem-vindo, é um grande prazer tê-lo aqui presente e vamos falar um pouquinho sobre as principais tendências. Olá, muito obrigado pelo convite. Estou à disposição para a gente discutir esses temas que são tão atuais e relevantes hoje para a sociedade. Isso. Lembrando que o programa Tendência e Mercado tem como objetivo principal levar para você, em um momento de indecisão, por exemplo, na sua carreira, quais os principais mercados que estão em crescimento. Então, a cada programa, nós convidamos pessoas que são referências em segmentos específicos, onde nós vamos debater um pouquinho, discutir um pouquinho sobre os caminhos, onde você pode estudar, quais os cursos você pode fazer, quais são as especializações necessárias e sempre com o pessoal que é ponta. Então, serve como motivação também, mas muito mais como uma luz, para mostrar para você que alguns mercados, talvez que você não perceba, estão acontecendo nesse exato momento e no momento em que você tem contato e as redes sociais estão aí para isso, você minimiza essa distância, você pode falar diretamente com os palestrantes, os mais renomados das áreas. Vamos lá então para a primeira pergunta. Professor Ney, as pessoas estão cada vez mais usando as redes sociais, como Facebook, Twitter, LinkedIn. Como que as empresas, pequenas, médias ou grandes, devem se posicionar em relação a isso? Veja, esse é um assunto que tem realmente chamado muito atenção, porque hoje as pessoas passaram a utilizar as redes sociais, passaram a utilizar essas redes, como Facebook, Twitter, etc., no seu dia a dia. E lógico que, por consequência, as empresas também passam a olhar com muito mais atenção para essa realidade, percebendo as oportunidades dessa nova realidade. Então, o objetivo hoje de uma empresa é perceber quais são as oportunidades, é lógico que isso também envolve riscos, mas de estar presente nesse ambiente digital, nesse ambiente de redes sociais, onde exatamente o seu público-alvo está. Então, talvez esse seja um dos grandes desafios atuais, é as empresas perceberem como podem se aproveitar desse ambiente, dessa sua presença digital e, a partir daí, tirar proveito, sabendo que o seu público-alvo está presente, podendo ali, então, buscar um relacionamento com o seu consumidor, vender produtos, trabalhar o seu posicionamento de marca e assim por diante. Em relação a esse questionamento, professor, vale lembrar que nós temos empresas, principalmente pequenas e médias, que pensam muitas vezes assim, eu vejo pessoas, lojistas falando, mas sempre funcionou dessa maneira, por que eu entraria no mundo virtual? Ainda há espaço para aquelas empresas que encaram dessa maneira, por exemplo, não vou entrar e não vai ter repercussão nenhuma, não vai ter influência nenhuma no meu negócio. Como que funciona isso? Ou nós temos que tentar convencer essas pessoas? Qual que é o procedimento nesse caso? Veja, essa é um fato ainda que a gente percebe no dia a dia, não só de pequenas empresas, mas muitas médias e até grandes empresas ainda têm medo desse ambiente digital. E isso é natural, porque é um ambiente que traz riscos, que traz uma vulnerabilidade pela exposição. Isso é natural. O fato é que, querendo ou não, hoje as empresas
estão nas redes sociais. Já não é mais uma escolha da empresa estar presente, por exemplo, nas redes sociais ou não. Elas já estão porque o consumidor está lá, o seu cliente está nas redes sociais. Ou seja, para as empresas não existe mais uma opção, porque ela já está presente através dos seus clientes, que estão lá falando bem, falando mal, comentando, criticando. Ou seja, a opção hoje é ou permanecer numa posição muito mais passiva ou atuar ativamente. E aí, é lógico, essa tem sido a opção mais profissional, né, onde as empresas buscam um posicionamento ativo, uma presença ativa nas redes sociais, da onde ela pode, evidentemente, tirar proveito, buscar essas oportunidades e estar próxima dos seus clientes. Ok. Uma outra pergunta bem interessante, professor, e essa pergunta nós recebemos, inclusive, através das redes sociais, né, no nosso programa, no nosso site. Para quem não anotou, o site do programa ainda é o www.tendenciaemercado.com.br. Vai aparecer embaixo do seu vídeo. Você pode trocar informações, passar algumas informações, falar o que você achou do programa, sugerir, por exemplo, pauta, né? Poxa, eu gostaria que fosse falado sobre um outro tipo de mercado. Nós estamos aí entrando nessa questão da interatividade com uma força muito grande. Temos também um endereço de Twitter, que no final do programa você vai poder anotar o Twitter do professor Ney Queiroz, o Twitter do professor Aquiles, esse que vos fala, logicamente, e o Twitter do programa. Então são várias ferramentas para que a gente possa ali manter uma relação. Mas uma pergunta que chegou, mas é bem relevante, independente de ter sido um internauta ou não, mas a questão é a seguinte: qual é o momento em que a empresa tem que buscar ajuda ou resolver domesticamente? Por exemplo, assim, o cidadão lá tem uma empresa, como é que ele sabe que é o momento de buscar uma agência, no caso da Green Digital, ou é o momento de falar com o sobrinho que entende um pouco disso? Qual é o limite? Quando que eu percebo que eu tenho que profissionalizar essa comunicação digital? Uhum. Esse faz parte dos desafios que as empresas hoje enfrentam na realidade digital. Entender a partir de que momento é necessário terceirizar isso ou contratar, né, uma pessoa, um consultor ou uma agência especializada, vai fazer parte da decisão estratégica da empresa, né? Então esse gestor vai ter que analisar a sua realidade. Muitas vezes a opção que pode ser interessante seja contratar alguém para trabalhar internamente na empresa, né? Então, lógico que todas essas questões vão depender da complexidade da empresa, da estrutura, né, muitas vezes das questões econômicas, dos objetivos, uma série de fatores. O que normalmente acontece é a necessidade cada vez maior, e isso a gente tem percebido a cada dia, essa presença digital é mais importante, manter uma boa presença nas redes sociais é cada vez mais importante para as empresas de todos os portes, né? Não apenas médias e grandes empresas, as pequenas microempresas também hoje precisam ter uma boa presença digital. Então, a partir daí, que esse gestor vai analisar as suas condições de resolver internamente ou se, a partir de que momento ele precisa contratar ou uma agência ou um profissional especializado. O que normalmente acontece é essa segunda opção da contratação, porque quando a gente faz internamente, o gestor ele vai buscar internamente uma solução, ele não tem, provavelmente, alguém especializado dentro da sua equipe. Vai precisar contratar, né? Então, isso já envolve custos, isso envolve um foco totalmente diferente, que muitas vezes, e na maioria das vezes, não tem nada a ver com o negócio dele. Então, por exemplo, um restaurante, o negócio dele é a área de alimentação, não é a área de comunicação. Então, normalmente, a partir do momento que ele precisa ter uma estrutura melhor, ele precisa estar melhor preparado para atender os seus clientes, se relacionar com os seus clientes nesse ambiente digital, ele vai precisar alguém especializado. Ou internamente, muitas vezes no primeiro momento essa é a opção, e depois uma agência, né? Essa questão da agência eu acho que é um ponto interessante a gente trabalhar, porque hoje há uma mudança muito grande em alguns paradigmas na comunicação. Sempre contratar uma agência de publicidade sempre foi algo para pelo menos médias e grandes empresas. O pequeno empresário dificilmente tem condições de contratar uma agência de propaganda tradicional, né? Ele não vai ter dinheiro, ele não tem recursos para isso. No ambiente digital é diferente, né? Essa democratização que a comunicação digital trouxe,
ela trouxe também essa possibilidade de uma comunicação mais direta e com custos menores. E isso acontece com agências também. Então hoje existem planos, por exemplo, apresentados e propostos por agências digitais que atendem um microempresário. E isso é muito bom, porque ele pode terceirizar, ele pode ter alguém que de fato entende da comunicação digital, mas que consegue apresentar um contrato, uma base de contrato, que é compatível com o seu orçamento. E isso tem democratizado a comunicação digital e elevado o nível, porque assim a pessoa não precisa tentar fazer internamente, ou como o professor Aquiles falou em relação ao sobrinho, que muitas vezes acaba sendo uma solução caseira. E sempre tem um sobrinho por perto. Sim, né? Ou a secretária que já tem várias atividades para fazer e aí vai ter que cuidar da página do Facebook. Essa não é a melhor opção. Né? Às vezes é uma solução que é possível num primeiro momento, mas depois ele vai migrar para um outro estágio, buscando uma profissionalização, onde naturalmente isso acontece em vários setores, você precisa estar melhor preparado e é lógico, aí você vai buscar quem entende desse assunto, desse negócio, e essa tem sido hoje a solução buscada por vários empresários. Ok. Vale lembrar também, professor, que é um setor que nós percebemos que tem uma carência muito grande, são os profissionais liberais, né? Nós temos aí médicos, advogados, dentistas, o pessoal que passou ali 4, 5 anos, muitas vezes 6 anos na faculdade, no caso dos médicos e tal, com residência e tudo, e eles tiveram toda uma preparação técnica, eles não foram treinados nem para administrar o seu negócio muitas vezes, né? Você observa advogados, ótimos advogados, que foram ótimos alunos, passaram na ordem, está tudo lindo, maravilhoso, só que não conseguem administrar o seu business, o seu negócio ali. Então, no primeiro momento nós tínhamos uma deficiência na administração do escritório, do consultório e assim por diante. É uma falta na formação desse cidadão, que já está sendo revista. Em algumas faculdades, a inserção de algumas cadeiras, aí, como empreendedorismo, administração, elas têm ajudado nesse sentido. Um outro momento, né, devido a essa grande tendência do mercado digital, seria como gerenciar isso. E eu imagino que isso acaba gerando um outro nicho de mercado para a Green Digital, não somente a Green Digital, mas para todas as agências de marketing digital que estão estabelecidas no mercado. Além daquela história que a gente sempre fala, sempre tem um sobrinho, tem um primo, né, um afilhado que entende, nós percebemos que esse nicho tem uma necessidade, porque você vai imaginar, por exemplo, no escritório de advocacia, dentro da legalidade mesmo da profissão, da propaganda, que é muito bem regulamentada, é limitada, inclusive, em alguns aspectos, né? O marketing digital pode ser um grande apoio. Sim, funciona? Como que seria um atendimento específico para o profissional liberal? Sem dúvida, e especialmente esses profissionais que o professor Aquiles citou, como da área do direito, né, advogados, médicos, dentistas, eles possuem uma série de regulamentações e limitações à publicidade. Né? Então, as redes sociais acabam, por consequência, se tornando excelente ferramenta de comunicação, porque ela não é apenas publicidade. Ali eles estão fazendo um relacionamento, eles têm um contato com o seu público, com a sociedade, e não apenas o objetivo de fazer propaganda. Então, sem dúvida alguma, as redes sociais hoje são excelentes ferramentas, inclusive de acordo com, isso já foi analisado inclusive pela OAB, por exemplo, e já há um entendimento muito pacífico nesse sentido, de que o advogado pode manter uma página no Facebook, o escritório pode ter uma página no Facebook, e isso não fere a limitação em relação à publicidade e propaganda na área jurídica. O que ele precisa é saber aproveitar essas oportunidades, né? E como o professor lembrou, a área administrativa é a mesma coisa e assim por diante. Muitas vezes, dependendo da estrutura, é possível fazer ainda internamente, um curso, etc., e a pessoa consegue dar conta, e depois, naturalmente, ela vai caminhar para a busca de um especialista, né, ou uma agência, ou um profissional, e como nós falamos, né, essa oportunidade que o mercado está abrindo hoje na área digital, onde as empresas cada vez mais precisam de especialistas nessa área, não apenas para as agências e para as empresas que trabalham nesse setor. Existe um campo de trabalho muito grande, mas para os profissionais. Então, acho que aqui cada vez mais se precisará de profissionais especializados nessa área de marketing digital, profissionais com conhecimento, profissionais não apenas que sabem, né, como a gente brinca muitas vezes, sabem mexer no Facebook. Não é isso que o mercado precisa, né, saber mexer no Facebook. Hoje uma criança de 8 anos sabe.
A questão é como trabalhar estrategicamente essa ferramenta importante para uma marca, para uma empresa e assim por diante. Então, existe hoje, sem dúvida alguma, grande oportunidade nesse campo profissional relacionado à área digital, isso não há dúvida nenhuma. Dentro do que o professor falou, eu destacaria, assim, para uma experiência, também muito por observação, uma palavra-chave. A palavra-chave é relacionamento. Então, nas mais variadas áreas, né, no caso, foi falar no caso do advogado, médicos e assim por diante. Veja, como que você escolhe um advogado, como que você escolhe um médico. Ah, o médico, poxa, por indicação, a minha tia, meu irmão, eu vou procurar na internet, aceita o meu plano de saúde, ou seja, você sempre busca a informação por um tipo de fonte. Esse é o principal caminho. Uma vez que você conquista, você que é advogado, médico, um profissional liberal, você conquista esse consumidor, esse cliente, a dificuldade maior está em manter uma relação com esse consumidor. E as redes sociais são ótimas para isso. Até mesmo o site, né? Nesse exato momento, então, você tem uma dúvida em relação a algum assunto aqui, né? O cross-média, o cruzamento de mídias. Você está assistindo essa aula no Brasil inteiro, esse programa no Brasil inteiro. O costume de falar aula, né? Tanto tempo de sala de aula, você professor, tudo é aula. Né? Está assistindo esse programa no Brasil inteiro. Aí você quer entrar em contato com o Aquiles ou com o Ney, fácil. Entra no site mediaconsumo.com.br ou tendenciaemmercado.com.br. Ah, não, site não, quero no Twitter, @AquilesJúnior, você fala diretamente com o apresentador, vai aparecer embaixo da sua tela, e o @Ney Queiroz, Ney com Y, né, você fala diretamente com o entrevistado. Então, hoje, é muito fácil de se manter uma relação, né, perpetuar uma relação. Então, você duvidou, quer tirar um esclarecimento específico, quer saber um pouco mais, você vai direto ao foco. Então, essa questão do relacionamento é sensacional. E eu acho que tem um outro aspecto também interessante, e as redes sociais ajudam muito isso, tanto para um profissional liberal, para uma empresa, mas especialmente profissionais liberais, que está relacionado à construção de uma marca. Né? E isso é um grande diferencial hoje, quando se busca, como o professor Aquiles falou, em relação a buscar um serviço, um profissional específico quando nós precisamos, nós buscamos quem é referência, quando nós lembramos de alguém, etc. E hoje as redes sociais permitem isso. Né? Então você publicando, postando conteúdo que não é só propaganda, você está construindo ali a sua marca, se tornando referência e por consequência, vai, né, ter um reflexo relacionado a vendas, né, e aumentar o número de clientes naturalmente. Esse tema, inclusive, já foi salientado em alguns programas anteriores, no que diz respeito aos cuidados que nós temos, né, que ter nas redes sociais e como a cada dia que passa, a cada minuto que passa, você está criando uma marca no mercado. E com as redes sociais você consegue alavancar isso. Ou, muitas vezes, para o bem e para o mal. O que acontece? Eu sempre destaco isso, né? Você está assistindo aqui a apresentação, o programa Tendência em Mercado com o Aquiles. Então, o Aquiles é a cara do programa, o entrevistado é a cara, é a marca do programa. Você vai associar esse nome do programa ao entrevistado, ao conteúdo, né? Essa informação vai para a internet, vai para Facebook, vai para Twitter, vai para as mais variadas redes sociais, e nós teremos sempre novas redes sociais. Google+, está crescendo bastante, né, em relação a isso. Mas, enfim, vai para a internet como um todo, ele foge meio que ao seu domínio. Então, veja que nós temos uma preocupação muito grande em fazer um programinha bem caprichado, bem elaborado, com todos os recursos técnicos, bem esclarecedor, dando toda a interatividade possível para que você associe. Isso é uma coisa bacana, uma coisa boa. Essa é a marca pessoal do Aquiles, do Ney e de todos os entrevistados. Se nós fizermos um programa, por exemplo, que você considere que não teve uma produção bacana, você vai associar isso à imagem do Ney, por exemplo, do professor Ney, que é uma imagem boa, acaba desgastando. Então é uma preocupação dessa mídia, televisão, internet e outras mídias mais. Então a marca pessoal é fundamental e as redes sociais estão aí. Veja, você conhece as pessoas geralmente assim, então é o Luiz da farmácia, é o Joãozinho da padaria, não é assim? É o Marcos do Bradesco, é o Luizão da faculdade, a referência. Você acaba perdendo um pouco o seu sobrenome e associando o nome ao lugar que você trabalha ou à sua referência profissional. E com as redes sociais isso acaba perpetuando. Uma perguntinha aqui, professor, dando sequência à questão das redes sociais, logicamente. Tem se falado muito na queda do alcance do Facebook. Seria o fim do Facebook?
seria, já pereceu o coitadinho do Orkut. Será que o Facebook está com seus dias contados? Quem vem por aí? Como é que funciona isso? Pois é, essa questão do Facebook tem sido bastante discutida, porque é uma rede social muito forte, ela é totalmente acima da curva, né, em relação ao número de usuários, ela é realmente mundial, né, em todos os países, praticamente todos os países do mundo, ela tem um número muito grande de usuários, mas tem se falado muito, né, de qual a próxima, até quando vai o Facebook. Existe uma certa insatisfação de muitas empresas pelo baixo alcance. Esse tem sido um dos temas mais discutidos, que é relacionado ao alcance do Facebook. Ou seja, o que significa isso? Quando alguém ou uma empresa posta no Facebook e ela tem, digamos lá, 1000 amigos, aquela postagem não chega para 1000 amigos. Ela chega para uma pequena porcentagem. Isso sempre foi assim. Ou seja, não são todos que têm acesso. Né? E é o Facebook, através dos seus vários algoritmos lá e cálculos matemáticos extremamente complexos, que escolhe exatamente como é direcionada essa postagem. E esse é um problema, né? Porque as pessoas querem, né, lógico, divulgar para o maior número possível de pessoas, né, para todos os seus amigos normalmente, e principalmente para as empresas que querem ter o maior alcance possível na sua mensagem. O que tem acontecido? Para ter um alcance maior, a empresa precisa pagar. E é isso que o Facebook tem impulsionado, né? Ele tem forçado, na verdade, as empresas a comprar anúncios. E comprando os anúncios, ela tem um alcance maior. Então, essa tem sido a crítica hoje relacionada principalmente da área empresarial e agências, etc., em relação a essa rede social, né? Ela tem forçado os anunciantes a comprarem cada vez mais publicidade para poder aparecer na timeline das pessoas. Tem prós e contras, tem gente que defende isso para que não haja um excesso de propaganda, né, ou de empresas, pelo menos, mostrando só serviços, produtos e etc. Então, tem um lado positivo, né, mas, ao mesmo tempo, tem esse outro lado negativo que está relacionado a essa coisa mais forçada em relação à publicidade e que pode fazer com que muitas empresas simplesmente desistam de investir. Né? Ao invés de cada vez investirem mais para aparecer, elas deixem de investir e migrem para outras redes, como o próprio Google+, como Instagram, como Twitter, né? O Twitter que já teve fases, pelo menos em relação à utilização, etc., até maiores do que hoje. Depois o Facebook passou, mas o Twitter continua forte e muitos apontam que o Twitter pode voltar a ser talvez a principal. Não se sabe, o fato é que ninguém tem bola de cristal. Então nós não temos exatamente como prever qual vai ser a próxima rede social, ou daqui a 5 anos ou 10 anos, quais serão as redes sociais. Não sabemos. O que nós sabemos é que, independente dessa ferramenta, e essas redes são ferramentas, basicamente de compartilhamento de conteúdo, né? Conteúdo, texto, foto, vídeo, seja lá o que for, esse modelo de compartilhamento, onde as pessoas cada vez mais compartilham suas vidas, compartilham o que estão fazendo, esse modelo, sim, deve continuar. Então, até falando em tendências, né, nós acreditamos que a tendência seja essa mudança que já aconteceu, está acontecendo na comunicação. Né? Ela deixou de ser monólogo e antes as empresas falavam e o público simplesmente recebia a mensagem. Hoje não. Hoje existe o diálogo, hoje existe interatividade, as pessoas participam, elas têm o poder da comunicação nas suas mãos também. Então esse modelo de comunicação deve continuar. Em relação às ferramentas, não temos bolas de cristal. O que a gente percebe é que o Facebook, apesar de todas essas críticas, ele ainda é muito forte, ele continua forte. Existe uma estrutura muito boa, porque o objetivo do Facebook é a audiência, é que as pessoas continuem lá, e para isso mesmo que se ele não der espaço para uma empresa, porque o conteúdo da empresa não é relevante, ele vai continuar sem dar espaço, porque ele quer que as pessoas continuem gostando da sua timeline, daquilo que elas veem, do que elas leem durante o dia. Esse é o grande objetivo do Facebook. E se para isso tiver que tirar muitas empresas, mesmo que pagando, se o conteúdo delas não for legal, se for spam, né, como a gente chama, essa quantidade de publicidade indesejada, o Facebook vai fazer isso, ele vai cortar e vai cada vez menos aparecer quem tem conteúdo que não é relevante para as pessoas. Geração de conteúdo, então, é uma tendência. Sem dúvida, sem dúvida. Eu acredito que quando a gente fala dessa mudança de modelo de comunicação, e essa é uma das áreas que
que nós temos estudado, eu pessoalmente tenho me envolvido bastante com isso, é tentar entender mais profundamente o que vem acontecendo tanto na sociedade e especialmente quais os reflexos dessas mudanças na sociedade e na comunicação, né? E um desses reflexos é, como eu falei, essa mudança do monólogo para o diálogo e uma mudança do modelo de interrupção. A publicidade tradicional sempre foi baseada na interrupção, né? Você está assistindo a novela, de repente para, aí vem o intervalo comercial, depois volta a novela. Você está lendo uma matéria interessante lá na revista, de repente vira a página, um anúncio, né, de um carro, você vê o anúncio e volta para a matéria. Um modelo de interrupção. E é um modelo nessa sociedade onde as pessoas recebem, segundo um estudo da Universidade de Berkeley, as pessoas recebem em torno de 34 gigabytes de informação por dia. É muita informação, não tem como assimilar tudo. Ou seja, o que nós fazemos? Nós vamos filtrando e vamos eliminando aquilo que não é relevante. Então, o objetivo hoje das empresas não é simplesmente impactar as pessoas, impactar milhões de pessoas, mas ser relevante para ela, entregar um conteúdo que ela vá lembrar. Porque esse modelo de interrupção acaba virando paisagem, né? Você vê o comercial e depois acabou o comercial, você já não lembra mais quem eram os anunciantes. Você viu a revista, você passou direto o anúncio. Às vezes a empresa investiu ali milhares de reais e o consumidor, o cliente, simplesmente, né, passa o anúncio, passa na frente, às vezes, de uma propaganda e não percebe ali, né, quem era o anunciante, qual era a mensagem, porque ele está simplesmente bombardeado por informação. Ok. O professor destacou muito bem uma rede social que está em evidência agora, que é o Instagram, né? O Instagram, por exemplo, ele tem um recurso mais visual, né? Seria um híbrido entre o Facebook e o Twitter, de maneira objetiva, podemos entender como isso? Ele é muito dinâmico, né? Como o Twitter tem essa característica, né, mais dinâmico e muito visual. Eu acho que, se formos pensar, né, em tendências, a questão visual, sem dúvida nenhuma, né? A foto é muito importante e o vídeo melhor ainda, né? E hoje o Instagram permite os vídeos curtos também. Então, sem dúvida, o Instagram é uma rede social que tem crescido em várias partes do mundo, e especialmente entre os jovens. Então, esse é um outro sinal que também as empresas que têm como públicos-alvos os jovens devem também estar atentas. Ok. Nesses minutos finais, eu gostaria que o professor, né, nos concedesse, né, um pouquinho de informação em relação a essa última experiência que o professor teve, viajou, né, foi para Harvard, esteve em Boston, foi para Nova York fazer alguns cursos, passou um tempo lá. Poderia passar para quem está assistindo agora um pouquinho dessa experiência, o que está acontecendo de novo, como eles estão percebendo, o Brasil está em evidência, como eles percebem essa mudança, o que tem de novo? Pois eu acho que é sempre interessante a gente buscar informações diferentes, ampliar as nossas fronteiras, e estive, né, recentemente fazendo esse curso de marketing digital em Harvard, que é em vários rankings, já há vários anos, considerada a melhor universidade do mundo. Então, em primeiro lugar, essa experiência eu acho que é muito bacana pela oportunidade que a gente tem de ter um contato, né, com esse perfil de instituição, né, que está sempre à frente, que tem buscado, né, realizar pesquisas, etc., extremamente relevantes em várias áreas. E em relação ao curso em si, eu acho que um dos pontos mais interessantes, não apenas além do conteúdo, né, que sem dúvida nenhuma é extremamente rico, é esse intercâmbio, né, essa oportunidade de contato com estudantes, né, do mundo inteiro, porque Harvard acaba sendo um polo que atrai, né, profissionais, estudantes do mundo inteiro, né, que vão para lá estudar, se reciclar, buscar atualização. Então essa troca é muito interessante, né? Como exemplo, na nossa sala eram 35 alunos de várias partes do mundo. Então essa oportunidade de ouvir experiências de profissionais, por exemplo, do Japão, de Dubai, da Itália, da Rússia, isso é muito interessante. Então ali a gente percebe primeiro essa troca muito interessante e também em relação as questões que hoje nós discutimos aqui são muito parecidas com o que se discute lá também, né? Os desafios de uma empresa brasileira é muito parecido com os desafios de uma empresa hoje na Itália, nos Estados Unidos, no Canadá. Então, enfrentar esses desafios das redes sociais, desse ambiente digital, não é uma exclusividade nossa.
a forma de solucionar os problemas é que aí sim a gente vê soluções diferentes. E esse curso foi muito interessante porque aí nós pudemos perceber quais soluções, quais ferramentas hoje empresas em várias partes do mundo têm utilizado para que sirva de inspiração e possamos trazer aqui também, né, tanto no âmbito acadêmico como profissional, compartilhar essas experiências. Ok. Professor, foi muito prazeroso, muito interessante, né, um conteúdo muito bacana. Lembrando, se tiver alguma dúvida, acesse nossas redes sociais, que você pode ir ali, até mesmo o Instagram, né? O Instagram do professor é o @neyqueiroz, é a mesma assinatura. Lembre-se da importância da assinatura, né? A sua assinatura digital acaba te acompanhando. Então, se você não criou o seu Instagram, o seu Twitter, não criou a sua conta no Facebook, pense bastante sobre isso. Bem, chegamos então ao final, né? Foi um prazer muito bom, como já disse, muito interessante. Destacaria o seguinte: esse programa sempre vai terminar com um pensamento, uma situação que possa ajudar na sua vida. E pesquisando alguma coisa interessante, falando ontem com alguns professores, foi destacada a questão da gentileza. Então não esqueça, gentileza gera gentileza. Se você procura um mundo melhor para trabalhar, as principais tendências desse mundo, elas estão próximas a você, mas nada, né, substitui a gentileza. Então fique atento ao que está acontecendo no mercado, nos procure, pesquise, seja mais atento e nos encontramos na próxima edição do programa. Até mais.